E se eu te dissesse que quase tudo que a gente chama de política, filosofia e até democracia nasceu em um lugar cheio de montanhas, ilhas e cidades que viviam brigando entre si? Hoje a gente vai falar da Grécia Antiga, mas não do jeito chato que você viu na escola. A história da Grécia não é só sobre deuses, guerras e heróis. É sobre como um povo pequeno, dividido e cercado por dificuldades conseguiu moldar a base do mundo moderno. A história da Grécia Antiga começa por volta de 2000 anos antes de Cristo, no sul da Península Balcânica. Ali chegaram vários povos indo-europeus, como aqueus, jônios e eólios. Com o tempo, esses grupos se misturaram, trocaram costumes, línguas e crenças. Dessa mistura nasceu o povo grego. Eles dominaram o comércio marítimo, desenvolveram a metalurgia e a cerâmica e criaram uma das mitologias mais famosas da história. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses que, segundo eles, controlavam a natureza e o destino humano. Esses mitos deram origem ao teatro grego, às tragédias e às comédias. Por volta de 1200 a.C., tudo mudou. Um povo guerreiro chamado Dórios invadiu a região, destruindo cidades e forçando populações inteiras a fugir. Esse momento ficou conhecido como a primeira diáspora grega. A sociedade passou a se organizar em pequenas comunidades familiares, chamadas de gênos, governadas por um patriarca. É nesse período que surgem as histórias atribuídas a Homero, como a Ilíada e a Odisseia, que narram eventos como a famosa Guerra de Troia e o lendário cavalo de madeira. Com o crescimento da população e a falta de terras férteis, os gregos começaram a se expandir pelo mar Mediterrâneo. Esse movimento ficou conhecido como a Segunda Diáspora Grega. Dessa expansão, nasceram as polis, as cidades-estado gregas. Cada polis era independente, com suas próprias leis, economia e exército. As mais famosas foram Atenas e Esparta. Atenas se destacou pelo comércio e pela vida cultural. Foi lá que surgiu a democracia, o chamado governo do povo. Mas esse direito era limitado. Somente homens livres, maiores de idade e nascidos em Atenas podiam participar. Esparta seguiu um caminho totalmente diferente. A sociedade espartana era baseada na disciplina, na obediência e na formação militar desde a infância. A política era oligárquica e apenas guerreiros tinham direitos. No século V a.C., as cidades gregas enfrentaram uma ameaça externa, o Império Persa. As guerras médicas uniram Atenas e Esparta contra um inimigo comum. Após a vitória, Atenas se tornou a polis mais poderosa da Grécia, vivendo seu século de ouro, liderado por Péricles. Mas o excesso de poder gerou conflitos. Esparta se revoltou contra a hegemonia ateniense, dando início à Guerra do Peloponeso. O resultado foi devastador. Atenas derrotada e o mundo grego enfraquecido e dividido. Esse cenário abriu espaço para a ascensão da Macedônia. Sob o comando de Alexandre o Grande, os gregos foram dominados, mas sua cultura se espalhou por um vasto território. Esse período ficou conhecido como helenístico, marcado pela fusão entre a cultura grega e as culturas orientais. A Grécia Antiga deixou de existir como potência política, mas seu legado atravessou séculos. Filosofia, ciência, arte, política e pensamento crítico nascem ali e influenciam o mundo até hoje. A Grécia não foi apenas um conjunto de cidades antigas, foi o berço das ideias que moldaram a civilização ocidental. E mesmo depois de tantas guerras, quedas e transformações, o mundo ainda pensa como os gregos pensavam.